Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Olha, eu na quinta-feira aqui com vocês. Às vezes isso acontece, né? Normalmente quando a gente tá comemorando alguma coisa, aí eu apareço na quinta-feira com um vídeo extra. E eu já quero avisar, gente, que na próxima quinta não teremos vídeo. A gente vai ter uma live. Sim, uma das lives aqui de aniversário do canal, né? Na verdade, a live vai ser na próxima quinta e na outra quinta. E aí, se tudo der certo, na última quinta do mês, vocês ainda vão ter mais um vídeo, tá? Mas as duas quintas agora aqui do meio do mês, live. Eu espero vocês, tá bom? E eu vou sempre deixando tudo atualizadinho na comunidade aqui do canal, então confere a inscrição, vê se tá tudo certinho, porque eu vou contar tudo por lá, o que a gente vai fazendo durante esse mês. E, como eu disse, eu quero tentar sortear alguma coisa aí pra vocês nessa live. E eu tô, assim, com um pouco de medo, porque eu não sei como é que eu vou fazer esse sorteio ainda. E eu vou estar sozinha aqui na live, então vocês vão me ajudar, eu tenho certeza disso. Então eu espero vocês na quinta que vem, vai ter live, tá? Mas hoje temos caso. E o caso de hoje, e eu nem falei dos recadinhos, se inscreva no canal, essas coisas, né? Eu já cheguei falando aqui e não parei mais. Mas se você chegou nesse canal aqui pela primeira vez, estamos no mês de maio, aniversário do canal, 3 anos de canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E eu espero muito que você goste do vídeo de hoje e se inscreva no canal, vem fazer parte dessa família, vem fazer parte das comemorações que a gente faz aqui neste canal, que eu vou ficar bem feliz. E para todos os meus inscritos que foram surpreendidos aqui por esse vídeo na quinta-feira, muito obrigada pela parceria de sempre. O caso de hoje, agora sim, o caso de hoje, ele é mais um caso daqueles que eu tiro assim das profundezas da minha cabeça, nas gavetas que ficam fechadas lá, e daí do nada eu lembro de alguns flashes do caso e eu começo a tentar buscar. Eu nunca lembro o nome, nem nada, mas aí eu consegui achar para trazer aqui para vocês. E esse caso, eu tenho certeza que conforme eu for contando aqui, as coisas vão parecer um pouco absurdas, vocês vão ficar frustrados, nervosos, vocês já vão querer ali comentar várias coisas durante o vídeo, mas a gente precisa entender aqui uma coisa, que esse caso que eu vou relatar para vocês, ele gira em torno de uma coisa, a internet, né, já vou dizer o que é a internet, que hoje em dia é muito comum, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia o tempo inteiro, infelizmente, né, principalmente as redes sociais. Mas na época do caso não era assim. Na época do caso, era uma novidade, era algo assim que ninguém sabia muito o que ia dar. E também ninguém sabia que alguém poderia usar isso para o mal. Então, são perspectivas diferentes, tenham isso em mente, mas eu vou, obviamente, comentar sobre isso durante o vídeo. Hoje eu vou recontar para vocês o caso de Carly Ryan. Carly Ryan nasceu em 31 de janeiro de 1992 e ela cresceu sendo criada pela sua mãe, Sonia Ryan, na cidade de Stirling, na Austrália. Falando um pouquinho de localização para vocês, porque hoje eu vou até mostrar alguns mapas para vocês entenderem a dinâmica do caso. Stirling é uma cidadezinha pequena que fica próxima a uma cidade maior chamada Adelaide, ali na Austrália. E é engraçado porque o nome dessa cidade, se a gente for ler exatamente, da Adelaide, né? Mas eu vou tentar pronunciar com um sotaque. Stirling fica cerca de 20 minutinhos dessa cidade maior aqui. E ela é aquela cidade meio que com cara de conto de fadas, assim. Muitas ruas arborizadas, aqueles cafés charmosinhos, lojinhas locais. Muitas pessoas vão até essa cidade justamente para curtir essa vibe, assim, sabe? Essa vibe de passar uma tarde gostosa, tomar um café com um bolo em alguns desses locais, tudo muito aconchegante. E Adelaide, que é a cidade maior que eu falei para vocês, é outra cidade também muito charmosa, assim, e também até que tranquila comparada a outras cidades grandes do país. Ela é conhecida como a cidade das igrejas, mas o que mais chama atenção mesmo são os parques, algumas praias, festivais culturais que rolam o ano inteiro. Ela tem bem essa vibe, assim, sabe, de cultura. Também tem muitos cafés, as ruas são organizadas e tem muita coisa para beber, para comer,
principalmente se você gosta de vinho, ou seja, lugares bonitos, né? E, inclusive, falando da Austrália, tem uma placa da Austrália lá, é a última placa lá de cima. Opa, essa aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque tá um pouco distante. Eu nunca fui pra Austrália. O Michel já foi pra Sydney. Então, eu quero muito conhecer a Austrália. Ainda mais quando eu vejo casos, assim, eu vou ver a cidade, os locais, gente, é tudo muito fofinho nessas 2 cidades que eu contei pra vocês. Bom, mas continuando, a Carly, ela cresceu sem o pai e, pelo que diz nas fontes, ela tinha um irmão mais novo. Só que esse irmão mais novo praticamente não aparece aqui no caso, e nas fontes também não cita muito ele. Eu acho que é realmente questão de privacidade. A mãe, a Sônia, ela fez de tudo, assim, sempre deu o seu melhor para criar os seus filhos sozinha. E ela tinha um relacionamento muito bom com a Carly. Elas eram muito amigas, além de mãe e filha. Isso porque a Sônia, ela foi mãe muito jovem. Inclusive, quando ela engravidou da Carly, ela estava muito preocupada se ela realmente ia conseguir ser mãe, se ela ia dar conta do recado, se ela seria capaz de criar um filho, se esse filho iria sobreviver. Esses eram os pensamentos dessa jovem mãe. Mas, quando a Carly nasceu, é dito que a Sônia sentiu que ela finalmente tinha um propósito na vida, e era o de ser mãe. Ela sempre falava que a Carly salvou a vida dela. Na época aqui do nosso caso, tá? O início da história acontece no ano de 2005. E a Carly estava com 14 anos. Segundo a mãe, a Sônia, a Carly era a animadora da família. Ela sempre era aquela pessoa que do nada aparecia na sala com uma roupa diferente, começava a dançar, começava a cantar. Ela gostava muito de fazer as pessoas rirem também, gostava de contar piadas. E a mãe se lembra que muitas vezes, quando ela estava limpando a casa, a Carly chegava e falava: "Mãe, para de limpar e vamos dançar". A Carly também gostava muito de ter um estilo próprio. Eu acho que nessa idade, né, 14 anos, ali 13, 14, é quando a gente começa a se interessar por coisas específicas, quer se vestir de uma maneira diferente, quer se destacar, quer se expressar. E era bem isso que a Carly fazia. Ela passava muito tempo produzindo os seus looks, ela queria ser autêntica. Na época aqui dos fatos, ela tinha uma mecha grande vermelha no cabelo. Ela também gostava muito do batom vermelho, unhas sempre pintadas. Ela era muito vaidosa e ela gostava sempre de ter esse estilo, assim, diferente. A mãe também fala que ela gostava de roupas vintage, assim, roupas antigas, e ela misturava com roupas modernas. Os amigos da Carly a descrevem como uma pessoa muito gentil, generosa, que ela sempre queria que as pessoas se sentissem incluídas e que ela tinha um coração aberto. A Carly, aqui na época dos fatos, ela tava num estilo assim mais gótico, mais dark de se vestir. Eu não sei se aqui em 2005 já tinha emo, gente. A gente já falava de emo, porque eu também tive a minha fase emo, né? Eu acho que foi nessa época, não sei. Eu já era até um pouco acima da idade pra virar emo, né? Eu acho que foi até um pouquinho depois. Mas era mais ou menos nessa pegada aqui, tá? Que ela gostava de se vestir. Então, ela também se expressava bastante na maquiagem. Ela gostava de colocar ali aquele lápis preto, né? Enfim, ela tava curtindo aqui essa fase da vida dela. Só que o que aconteceu, que conforme ela foi chegando ali na adolescência, ela começou a sair com uma galera que não era uma galera muito legal, assim, sabe? Não era aquele tipo de pessoa que a Sônia, a mãe da Carly, gostava muito que a filha andasse. Eram pessoas que já estavam utilizando drogas, que bebiam bastante, que eram mais velhos que a Carly. Então, a Sônia não gostava muito dessas amizades. Só que isso até que nem durou muito. Porque parecia que a Carly estava ali tentando se encaixar num grupo, tentando ser a pessoa legal ali daquele grupo. Mas o que aconteceu foi que em uma dessas saídas, a Carly teve uma intoxicação alcoólica. E foi algo bastante grave, ela ficou muito, muito mal. E como resultado disso, a Carly disse que ela não queria mais sair com essa galera, que foi uma experiência horrível. Ela não queria mais beber, ela queria se afastar dessas pessoas. E ela entendeu que se ela continuasse, né, convivendo com aquela galera, ela não tinha muita perspectiva de futuro. Então foi o que ela disse pra mãe: não quero mais sair com essa galera, não vou mais beber. E agora as coisas mudaram. Para Sônia foi um alívio e ao mesmo tempo ela ficou muito orgulhosa da filha identificar isso, né? Que ela não podia continuar nesse caminho e que ela realmente queria algo melhor para o futuro dela.
E depois que ela tomou essa decisão de se afastar dessa galera, né, ela queria novas amizades, ela queria encontrar um grupo que tivesse ali as mesmas ideias que ela, e enfim, né. E o que estava acontecendo aqui nessa época, né, 2005, redes sociais, estava começando. E aqui a gente vai fazer um parênteses e falar dessa época, porque eu tava o início da internet. Para quem pegou aqui essa fase, né, adolescência, juventude, sem internet e depois passou a ter a internet, vai me entender. A gente começou a experimentar, a ter uma comunicação e a ter informações do mundo inteiro. Foi algo muito animador, era quase mágico. Hoje a gente usa a internet, as redes sociais, assim, diariamente, quase sem nem perceber, né? A gente usa quase como a gente respira, o que é algo bastante preocupante, ao meu ver. Mas antes não, antes realmente era algo especial. Se você não tinha computador em casa, você ia até a casa de um amigo, ou se você tinha o computador, existia um horário certo para você entrar. Eu poderia ficar horas falando disso, porque eu adoro essas transformações que algumas gerações pegaram, assim, né? A transformação de não ter nada e de repente, muitas coisas evoluíram rapidamente, né? Era algo bastante animador, mas também era algo desconhecido. E a Carly, ela está descobrindo aqui também tudo isso, né? Com 14 anos. Ela começa, então, ela cria um perfil no MySpace. Quem aí teve o MySpace? Comenta aqui também, gente. Vão comentando as experiências de vocês aí com a internet, porque eu sei que a maioria do meu público aqui pegou essa fase de não ter internet e depois ter. Eu acho que a minoria nasceu já com a internet, né? Mas enfim, eu tive MySpace e eu amava. Eu achava complicadíssimo, mas eu amava. O MySpace, pelo que eu me lembro, ele tinha bastante foco assim na música, né? Mas ele era um lugar assim que a gente podia reunir todas as nossas coisinhas assim, sabe? Era muito animador, você podia montar o seu perfil com fundo colorido, com glitter ou não, né? Ou fazer a vibe mais dark. Você podia escolher a música que estava tocando no teu perfil quando alguém entrava. Você escolhia os seus top friends, eu lembro disso, e às vezes até rolava uma disputa quem ia ficar nos top friends. Você podia mandar mensagens privadas, você podia comentar no perfil das outras pessoas, postar fotos, escrever o que você quisesse. Como eu falei, eu achava meio bagunçado e às vezes até complicado de mexer, mas o MySpace tinha uma vibe só dele, assim, que depois nenhuma rede social conseguiu imitar. Era muito criativo e bastante pessoal, porque você deixava aquela página com a sua cara. E foi, assim, aquele primeiro lugar que a gente se sentiu online de verdade. E eu tô focando no MySpace porque é a rede social que foi citada no caso, né? Nem vamos começar a falar das outras coisas, MSN, Orkut, enfim. Mas enfim, no MySpace você tinha essa interação de conversar com pessoas do seu dia a dia, mas também de conhecer pessoas de outras cidades, outros estados, outros países. Sério, gente, era algo assim, eu lembro até hoje dessa sensação de eu conseguir conversar com alguém que não era do Brasil, por exemplo, ou que não era do meu estado. Como é que eu ia conhecer essas pessoas? Era o mundo ali, né, no teclado, nas nossas mãos, pela primeira vez. E eu fico muito nostálgica com essas coisas, porque foi uma fase bem legal da minha vida, assim. E eu sempre fui ligada com a internet, assim, eu sempre era a primeira que tinha rede social diferente. Eu fui uma das primeiras a ter WhatsApp, primeira a ter Facebook, ter Orkut. Sempre, assim. A Renata já tinha. Quando eu entrava, eu já tava lá. E essa magia, hoje em dia, não existe mais, assim. Virou algo cotidiano, algo de todo dia, né? Uma parte do nosso dia, ou às vezes até o dia inteiro. Virou estresse para muitas pessoas, trabalho, né? Enfim. Antes era apenas uma parte do nosso dia, né? Uma parte muito animadora. Hoje a gente tá sendo sempre bombardeado com muita coisa, com a intimidade das pessoas que a gente nem quer saber. Nessa época aqui também, só para constar, o Facebook também estava começando. O Facebook tem como data de início 2004. Eu acho que aqui no Brasil ele demorou um pouco mais para pegar. O meu perfil do Facebook é de 2008. Eu fui checar pra ver. Bom, mas não vou ficar falando mais, gente, porque eu amo falar sobre essas coisas. Então comentem aqui embaixo as coisas que vocês lembram das redes sociais, que eu vou adorar ler depois. Então a Carly, ela resolveu fazer um perfil no MySpace. E ela também se inscreveu em um outro site que eu não conhecia. Um site chamado VampireFreaks.com. Esse outro site, ele também era meio que uma rede social num formato parecido com o do MySpace e do Facebook.
Só que ele era mais voltado para uma comunidade gótica, uma comunidade dark, e pessoas interessadas nesse estilo de vida. Então elas entravam nesse site para poder se conectar com pessoas do mesmo interesse. E a Carly estava lá também. A Carly estava muito animada, né, com tudo isso aqui, com as redes sociais. Ela dividia isso com a mãe. Ela falava assim: mãe, eu consigo conversar com 3 pessoas ao mesmo tempo. Você acredita? E ela fez até uma amiga nessa época aqui. O nome dela é Katie West. Elas se conheceram ali no mundo virtual. A Carly achou a Katie uma garota muito legal, muito descolada. E a Katie achou a mesma coisa da Carly. Elas começaram a conversar ali online, bater papo, dividir os interesses, até que elas se conheceram pessoalmente. Então a amizade delas veio para o mundo real e permaneceu. E em agosto de 2005, no site Vampire Freaks, a Carly conhece um menino. Ela começa a conversar com esse menino. O nome dele era Brandon Kane e ele tinha 17 anos. Eles começaram a conversar, começaram a contar um pouco ali da vida de cada um. O Brandon, ele contou pra Carly que ele morava em Melbourne, ali na Austrália, cerca de 8 horas de distância da casa da Carly. Ele também contou que ele morava com o seu pai, chamado Shane, e o seu irmão mais velho. E quando eles começaram a conversar, eles se deram muito bem. Eles começaram a dividir ali o que cada um gostava e eles dividiam muitos gostos parecidos, principalmente na música. O Brandon, ele disse que ele fazia parte de uma banda e isso deixou a Carly, assim, bastante animada. Ela achava muito legal ela estar ali conversando com um músico. E essas conversas começaram a ser cada vez mais frequentes, né? Eles conversavam todos os dias por várias horas. Não demorou muito para Carly começar a desenvolver um sentimento maior pelo Brandon. Ela começou a ficar apaixonadinha por ele e parecia que era recíproco. Para ela foi algo bastante intenso, ela esperava pelo momento que ela iria falar com o Brandon. E como eu já falei, era tudo muito novo aqui, você estar se conectando com uma pessoa que você não conheceria ali no seu dia a dia. Então parece que tudo fica mais interessante, ainda mais nessa idade, que tudo é muito intenso, né? Então quando você começa a gostar de um menino ali com 14, 15 anos, assim mesmo que seja platônico, você já acha que vai ser o amor da sua vida. E nessa época que estamos falando aqui, 2005, era uma época que as pessoas acreditavam que elas estavam falando com a pessoa que essa pessoa dizia ser. Para a Sônia, para a mãe da Carly, foi meio que um alívio, como eu já mencionei, porque antes ela via a filha saindo com uma galera que ela não gostava, um pessoal que usava drogas e bebia, e agora ela sempre estava em casa. E ali ela estava num ambiente mais controlado, digamos assim, conversando com amigos e parecia tudo seguro. Ela não precisava ficar se preocupando onde a Carly estava, que horas a Carly ia chegar, porque ela estava o tempo inteiro ali em casa, tranquila. Só que é claro, a Carly tinha 14 anos, então a Sônia, ela não deixava a filha fazer assim tudo que ela quisesse no momento que ela quisesse. Uma das coisas que ela fez foi mudar o computador da família ali de local. Ela levou o computador para a cozinha, porque ali na cozinha a Sônia podia sempre ir ali, dar uma olhadinha para ver com quem que a Carly estava conversando, qual era o assunto. E ela viu algumas vezes a Carly conversando com o Brandon. Inclusive, ela viu fotos do Brandon e até imagem, assim, da webcam, que ela via o Brandon digitando e conversando com a filha. Ela também conseguia olhar ali a conversa e eram sempre conversas sobre gostos musicais, sobre o que a Carly gostava de fazer, comidas, enfim, perspectivas para o futuro, estudo. Eram sempre essas coisas e não tinha nada demais. Parecia sempre que eram conversas inofensivas de adolescentes. Os meses vão se passando e esse relacionamento da Carly com o Brandon continua. E ele vai ficando cada vez mais forte. Só que eles ainda não tinham se visto pessoalmente. As conversas ali de bate-papo migraram algumas vezes para ligações telefônicas, para mensagens no celular também. E a Carly começou a trocar algumas mensagens e também, às vezes, na ligação que ela fazia com o Brandon, ela começou a conversar com o pai do Brandon, o Shane. O pai do Brandon, o Shane, ele trabalhava como segurança e conforme os meses foram se passando, o Shane ele começou a ficar mais presente ali na conversa do Brandon com a Carly. Às vezes a Carly estava falando com o Brandon no telefone e aí o Shane pegava o telefone, falava alguma coisa com a Carly, devolvia pro Brandon, a mesma coisa ali nas mensagens no computador.
A Sônia, ela achou isso um pouco estranho. Ela achou estranho porque ela não participava das conversas ali que a filha tinha com o Brandon. Ela não se metia ali no meio, né? Então ela achava um pouco estranho isso do pai do Brandon, né, estar ali no meio. Só que a Sônia, ela disse que pensou que talvez a Carly sentisse a falta dessa figura paterna, né, já que ela não conviveu com o pai. E ela achava a relação do Shane com o Brandon muito legal, essa relação de pai e filho. Então foi algo que fez ela se sentir acolhida, né, de ter ali o pai do menino que ela gosta conversando com ela às vezes. A Sônia chegou a questionar a Carly algumas vezes sobre isso, né, mas a Carly tranquilizou a mãe, dizendo que estava tudo bem, que ele só era amável com ela, que na verdade ele se importava muito com ela, e pediu para a mãe para não implicar, né, com a amizade que ela tinha com o Brandon. E aqui eu preciso abrir um parênteses para comentar algo. Eu tenho certeza que aí vocês já devem estar pensando, não, essa situação tá estranha, não está certo, né? Mas a gente tem que lembrar que a nossa cabeça de hoje em dia é totalmente diferente do que acontecia lá em 2005. Como eu falei, perspectivas diferentes. Nessa época aqui de 2005, as pessoas acreditavam que estavam falando com pessoas boas do outro lado, né? Que não existia esse mal na internet. Ninguém sabia muito sobre os riscos, sobre os perigos, era tudo muito desconhecido, como eu falei, e também muito animador, muito excitante ao mesmo tempo. E na verdade eu lembro que nessa época o medo que a gente tinha era, sei lá, de vírus, né? Abrir o e-mail com vírus. A gente tinha essa ingenuidade, né, de algo novo, de algo que a gente não viu dar errado ainda. Eu tenho que agradecer porque eu nunca tive problemas. Eu sempre fiz muitos amigos na internet desde essa época que eu comecei a usar a internet com mais frequência, né? Que foi basicamente nessa época aqui, 2004, eu acredito, 4 ou 5. Eu fiz amigos que eu tenho até hoje nas minhas redes sociais, sabe? Amigos que eu tenho há 20 anos. E são amigos virtuais. A gente se acompanha, eu acompanhei a vida inteira da pessoa, a pessoa acompanha a minha vida inteira. Já vi casar, já vi ter filhos e passar por várias coisas. E a gente nunca se viu pessoalmente, a gente tem esse carinho de amigo, porque é esse amigo virtual que fez parte de vários períodos da vida. Assim como eu fiz amigos que depois eu conheci pessoalmente e viraram amigos na vida real também. Então, eu tive sorte, eu nunca tive problemas. Todas as pessoas que eu conversei na internet e fiz amizade eram as pessoas que elas diziam ser. Mas a gente sabe que em qualquer coisa que seres humanos estejam envolvidos, sempre vai ter um lado ruim. Sempre existirão pessoas ruins. O que não é um pensamento tão lógico aqui, na época do caso, infelizmente. Bom, mas então chegamos em janeiro de 2007. Veja, o relacionamento da Carly começou com o Brandon em agosto de 2005. Já estamos no início de 2007, então eles já estavam ali conversando há um bom tempo. Em um ano, gente, aqui um pouco mais de um ano, acontece muita coisa e eles estão dividindo isso tudo aqui nessas conversas. A Carly, ela estava planejando a sua festa de 15 anos, porque ela fazia aniversário ali no final do mês de janeiro. Ela estava animada porque ela queria receber vários amigos na casa dela. E aí, algumas amigas, as mais chegadas, iam dormir ali na casa junto com ela, meio que para uma festa de pijama. E ela estava super empolgada com tudo isso. Mas é claro, uma pessoa que a Carly queria muito no seu aniversário era o Brandon. E ela ficou muito decepcionada quando o Brandon disse que ele não ia conseguir comparecer à festa de 15 anos dela. Só que o Brandon, ele tinha uma alternativa que talvez animasse a Carly um pouquinho. Ele disse para Carly que o seu pai, o Shane, ele estaria ali pela região da casa dela, porque ele tinha um trabalho para fazer no seu emprego como segurança. E era um trabalho que ele tinha que fazer em uma outra região. Ele passaria ali pela região da casa da Carly. Então ele teve a ideia que de repente ele poderia mandar um presente pelo pai e o pai ia entregar nessa festa. Quando a Carly ouviu tudo isso, ela ficou muito animada. Ela estava, obviamente, desapontada que não ia ver o Brandon, mas ela poderia pelo menos ganhar o presente que ele comprou para ela. E como ela já tinha conversado com o Shane algumas vezes, ela também ficou feliz de conhecer o pai do seu namorado. Ela ficou feliz também porque
ela sentiu pela primeira vez que o Brandon estava se importando com ela. Ele se importou de ir comprar um presente, de pedir para o pai entregar na casa e tudo mais, né? Então, eles resolveram arranjar isso da melhor forma possível. Quando o Brandon falou tudo isso para Carly, eles estavam no telefone. Então, logo que ela fica sabendo, ela amou essa ideia, ela vai correndo contar para a mãe e entrega o telefone para a mãe, para que a Sônia pudesse falar então com o pai, né, do Brandon, o Shane, e combinar como seria isso. O Shane, então, disse para Sônia que por ele estava tudo ok, que ele ficaria mais do que feliz de fazer essa parada ali na casa da Carly para entregar o presente do filho. E também que seria um bom momento para os pais se conhecerem, né? O Shane conhecer a Sônia, já que os filhos ali estavam interessados um no outro. No documentário principal que eu usei aqui para fazer esse vídeo, tem uma informação muito importante sobre conhecer pessoas online, que eu quis trazer aqui para vocês. É dito o seguinte: quando você conhece uma pessoa ali pela primeira vez, ao vivo, você acabou de conhecer essa pessoa, dificilmente você vai falar para essa pessoa: vamos lá em casa, né? Dificilmente isso vai acontecer, porque ela é uma pessoa estranha para você ainda. Só que quando você conversa com uma pessoa online, mesmo que você nunca tenha visto essa conversa online te dá uma falsa sensação de que você já conhece sim essa pessoa e que você pode confiar nela. E aí, quando você conhece realmente essa pessoa que você está conversando há tempos online, você conhece ela pessoalmente, não parece tão estranho assim você chamar essa pessoa para ir até a sua casa. E eu achei isso muito interessante porque é muito real. Quando a gente começa a conversar muito com uma pessoa online, ou começa a ver muito uma pessoa online, você realmente tem essa sensação que você já conhece a pessoa, que você pode confiar nessa pessoa. Quando você encontra pela primeira vez ali ao vivo, parece apenas uma extensão dessa conversa. Não parece um primeiro encontro. E eu tô falando isso, gente, de tudo, não é só relações românticas. De amizade, às vezes você conhece alguém pela internet, uma rede social, começa a conversar com essa pessoa, daí você encontra essa pessoa em algum lugar público ali, você parece que já conhece a pessoa. Ah, vamos para tal lugar? Ah, vamos então lá em casa? Ah, vamos comer não sei o que juntos? Algo que não aconteceria se você tivesse acabado de trombar com essa pessoa no shopping. Então, é muito doido tudo isso, né? Se a gente for parar para pensar, né, que essas conversas online, você conhecer uma pessoa online já te dá esse tipo de sensação. Ah, eu já conheço ela, eu posso confiar nela. Quando na verdade não. Voltando à Sônia, ela não amou super essa ideia assim de cara, sabe? Ela teve um pressentimento assim: nossa, mas é estranho esse cara vir aqui trazer um presente, né? Só que aí a Carly, ela ficava falando pra mãe: não, mãe, vai ser legal, ele é um cara bacana, ele tem um relacionamento ótimo com o Shane, ele só vai trazer um presente, eu quero muito ganhar esse presente. Mas depois de analisar melhor, e também ali quando ela tava conversando com o Shane no telefone, ela teve essa sensação que eu acabei de falar pra vocês. Nossa, eles já conversam há tanto tempo na internet, eu sei o que o pai dele faz, ela me conta tudo do relacionamento deles, parece que eu já conheço ele, então acho que não vai ter problemas. Então ela falou que estava tudo ok, que ele poderia vir até a festa de 15 anos da Carly entregar esse presente. Fora isso também, né, gente, ela está ali tentando fazer a filha ter um bom aniversário e ela sabia o quão importante era esse presente. A festa de aniversário de 15 anos da Carly aconteceu no dia 26 de janeiro de 2007 e estava sendo uma festa maravilhosa para Carly. Os seus amigos chegaram, estava todo mundo feliz, todo mundo se divertindo e de repente a Carly escutou alguém batendo na porta. Quando ela foi atender, era o Shane, o pai do Brandon. Antes de entrar na casa, o Shane, ele mostra uma espécie de um distintivo que ele tinha nessa empresa de segurança que ele trabalhava para provar que ele era o Shane e também para que ela se sentisse segura ali, né, de que ela não estava recebendo um cara estranho na casa. Quando o Shane entrou ali na festa de aniversário, é dito que ele foi muito educado com todo mundo, muito amigável, prestativo, ele sempre perguntava no que ele poderia ajudar. E a Carly ficou muito animada, né, com tudo isso. Ela recebeu, então, o presente que o Brandon tinha comprado para ela. E para ela foi assim o mais próximo que ela conseguia chegar do Brandon, né? Dessa pessoa que ela estava apaixonada, que ela tinha certeza que eles iam ficar juntos. E na verdade ela estava tendo ali a sensação de que ela estava conhecendo o seu futuro sogro.
Então foi algo muito incrível pra ela, assim, na verdade o perfeito seria se o Brandon estivesse lá, né, mas ter o Shane ali já foi o bastante pra ela ficar bem animada e bem feliz. O presente que o Brandon enviou pelo pai, que foi um pouco estranho, porque aqui a Carly estava fazendo 15 anos e nesse ponto aqui o Brandon já tinha 18. Ele mandou pra Carly algumas lingeries e assim, aquelas lingeries bem sensuais, inclusive também tinha meio que uma roupa barra fantasia de enfermeira. Bem inapropriado, ao meu ver, né? Mas enfim, esse foi o presente. Uma coisa que a Sônia percebeu na festa ali de aniversário é que o Shane, ele ficava o tempo inteiro do lado da Carly. Ele não deixava ela sozinha em nenhum momento. Ela ia para um outro local conversar com outros amigos, ele ia junto. Eu não sei exatamente o que ela achou disso. É dito que ela reparou nisso, mas eu não sei se ela achou estranho ou se de repente ela pensou assim: "Ah, vai ver que é porque a Carly é a única pessoa que ele conhece mais ou porque eles têm muita coisa para conversar". Enfim, a noite seguiu. Como eu mencionei já brevemente, o plano aqui para o aniversário da Carly é que quando a festa acabasse, algumas amigas da Carly ali, eu não sei se tinham amigos também, mas enfim, algumas amigas da Carly ali iriam dormir na casa junto com ela, no mesmo quarto, meio que uma festa aí de pijama. E foi nesse momento que a festa estava acabando que o Shane começou a se preparar para ir embora. Ele mencionou para a Sônia que ele iria pegar um hotel ali próximo, né, na região, para depois, no dia seguinte, seguir a viagem. Só que quando a Sônia percebeu isso, assim, não, mas você vai sair a esse horário para pegar um hotel ainda? Eu tenho um quarto de hóspedes aqui, quer ficar no quarto de hóspedes? Ela ofereceu isso para o Shane e ele aceitou. Ela disse que ele não precisava gastar dinheiro e também procurar um hotel naquele horário, né? E que o quarto de hóspedes estava ali vago, ele poderia ficar ali, dormir e de manhã seguir a viagem, como ele falou. E tudo correu bem, o Shane foi para o quarto de hóspedes, a Carly foi dormir no seu quarto com as suas amigas, mas na manhã seguinte, no dia 27 de janeiro, a Sônia teve uma surpresa, e uma surpresa terrível. Ela acordou antes que todo mundo ali na casa e ela foi imediatamente ao quarto da filha, ver se estava tudo ok com as meninas. E foi nesse momento que ela viu que o Shane estava dormindo do lado da Carly, na mesma cama. Ele estava dormindo em cima do cobertor ali, do edredom dela, ele estava vestido, ele estava simplesmente deitado do lado dela, dormindo. Quer dizer, simplesmente não dá pra dizer, né? Porque é algo totalmente inapropriado. A Sônia, ela nem pensou duas vezes, ela começou a gritar com o Shane, falando para ele sair dali imediatamente, senão ela chamaria a polícia. Quando o Shane acordou, né, e nessa situação, com a Sônia gritando com ele não teve nenhuma reação, ele simplesmente acordou, levantou, pegou as coisas dele e foi embora. Depois desse acontecimento, a Sônia foi conversar com a Carly e ela tinha uma conversa bem séria com a filha. Ela disse para Carly que ela entendia o quanto a filha gostava do Brandon e que o relacionamento dela era com o Brandon, mas que tinha algo errado nessa situação, que ela não estava com um sentimento bom, e principalmente depois do que aconteceu com o Shane. E as coisas pioram, porque a Carly, nesse ponto, ela fala para a mãe que o Shane, ele tentou algumas investidas nela enquanto a festa de aniversário estava acontecendo. Ela disse para a mãe que ela negou todas essas investidas e, na verdade, ela tentava meio que fingir que era uma piada, alguma brincadeira, que ele não estava falando sério, mas que ela ficou um pouco incomodada. Então, nesse ponto aqui, a Sônia, ela disse para a filha que a melhor coisa a ser feita era ela terminar com o Brandon para sempre. Essas conversas tinham que parar. Ela continuava repetindo para Carly que tinha alguma coisa errada nessa situação, que alguma coisa não estava certo e que tudo isso precisava terminar o quanto antes. Claro que a Carly não gostou disso, porque ela entendia essa preocupação com o Shane, ela também achou algumas coisas estranhas, mas o relacionamento dela era com o Brandon. E na cabeça da Carly, como eu já citei aqui, ela realmente acreditava que ela iria ter um relacionamento com esse menino. E ele era muito importante para ela, ela não queria terminar, ela não queria parar de falar com ele de maneira nenhuma. E eu entendo essa questão de quando a gente tem 15 anos, a gente acha que a nossa primeira paixonite correspondida
vai virar em casamento, né? E eu acredito que era isso que a Carly pensava. Então foi uma conversa bastante difícil aqui com a mãe e a Carly não concordava, né? Então a Sônia teve que tomar aí algumas atitudes mais drásticas. Ela cortou a internet da casa e ela tirou também o telefone celular da Carly. Obviamente, a Carly ficou arrasada com tudo isso. Ela não aceitava esse distanciamento, esse corte abrupto. E depois de um tempo, a Carly conseguiu recuperar o telefone, né, dela. Ela precisava também do telefone ali para ter o contato com a mãe. Enfim, ela acabou recuperando o telefone. E aí a mãe, ela resolveu fazer um acordo com a Carly. Ela falou assim, ok, eu vou te devolver o telefone, mas eu peço que, por favor, você não fale mais com o Shane. Ela sabia que a filha ia acabar voltando a falar com o Brandon, que ela não ia conseguir impedir isso, né? Então ela pediu para a filha para ela pelo menos se afastar do pai do Brandon, do Shane. E a Carly topou. Inclusive, a Sônia foi bem clara falando assim, olha, e se você um dia estiver falando com ele no telefone e o Shane pegar no telefone, você vai desligar na hora. Para Carly não era nenhuma dificuldade fazer isso, porque ela disse que o interesse dela era apenas no Brandon. A Sônia, quando ela pegou o Shane dormindo na mesma cama que a filha dela, ela ameaçou chamar a polícia. Na verdade, era o que ela queria fazer, mas a Carly a convenceu de não fazer isso. Então, a única coisa que a Sônia fez foi enviar um e-mail para o Shane, diretamente para ele. Nesse e-mail, ela meio que falava para o Shane que era para ele nunca mais entrar em contato com a Carly, né? Basicamente era isso. E que se ele não colaborasse com isso, ela chamaria a polícia, né? O Shane, ele respondeu esse e-mail. E ele respondeu, gente, de uma forma bem mal educada, usando palavras, assim, horríveis, xingando a Sônia. Ele falou, assim, basicamente que não adiantava ela proibir a Carly de falar com o Brandon, que eles iam ficar juntos de qualquer maneira e que ele sabia que se ela tentasse proibir, a Carly fugiria de casa e ia acabar morando com eles. Falando que se isso acontecesse, né, que a Carly fosse morar com eles, ela teria perdido. Quando a Sônia recebeu esse e-mail, ela ficou chocada com o jeito que o Shane falou com ela. Só que o sentimento que ela teve nessa hora foi assim, eu não quero mais lidar com essa pessoa. Eu só quero distância, eu não vou mais me estressar com isso, e ela não fez mais nada. Nos próximos dias aqui, tudo parecia estar calmo novamente e a gente chega no dia 19 de fevereiro de 2007. Quase um mês aí, né? Depois do aniversário da Carly. Era um dia comum, como outro qualquer. A Sônia e a Carly passaram a maior parte do dia ali juntas, fazendo várias atividades. Inclusive, a Sônia pintou as unhas da Carly nesse dia. A Carly pediu para ela pintar de 2 cores diferentes, né, intercaladas. E foi isso que elas fizeram. E nesse dia, a Carly, ela ia dormir na casa de uma amiga. Ia ter uma festa do pijama lá. Tudo isso já estava combinado com os pais dessa amiga e com a Sônia, né? E outras meninas também que iam lá. Mais ou menos ali, pelo que dá para entender, no meio da tarde era o horário que a Carly tinha que sair ali de casa para ir até a casa da amiga, né? Então ela se despede da mãe e a Sônia se lembra que nesse dia ela estava assim já saindo ali na porta, mas aí ela chamou a mãe e falou: "Ah, mãe, me dá um abraço?" Elas se deram um abraço. Depois desse abraço, a Sônia pediu um outro abraço. E depois a Carly pediu um outro abraço. E a Sônia se lembra que no total foram 4 abraços para elas se despedirem. E a Carly saiu pela porta dizendo: "Te amo, mãe." Chegamos na manhã seguinte, no dia 20 de fevereiro de 2007, por volta mais ou menos das 9 da manhã. A Sônia, ela começa a ligar para a filha para saber se tudo correu bem na festa do pijama. Ela queria saber também que horas a filha voltaria para casa. Só que a Carly não atendeu o telefone. Na verdade, a ligação caiu direto na caixa postal. Já de cara, a Sônia achou isso muito estranho, porque ela sabia que a filha não desgrudava do celular, ela não deixava o celular ficar sem bateria, ela sempre estava disponível justamente porque ela sempre estava falando com o Brandon. Então, ela sabia que alguma coisa tinha acontecido e que não era boa coisa. A Sônia continuou ligando e ligando para o celular da filha, sempre na caixa postal, só que chegou no momento que ela recebeu uma ligação, e essa ligação era de um número desconhecido. Ela atende essa ligação e era um homem do outro lado. Esse homem, ele perguntou: "Você mora na casa de Carly Ryan?" E a Sônia responde: "Sim, eu sou a mãe dela." E foi quando esse homem disse: "Olha, eu achei
a bolsa da sua filha jogada aqui numa estrada, perto da praia de Port Elliot. Essa praia de Port Elliot, vou colocar no mapa para vocês, ela fica aproximadamente 1 hora da casa da Carly. E, obviamente, um local muito diferente e distante do local onde iria acontecer aquela festa do pijama, né, na casa das amigas. Esse homem, então, também explica que ele viu a bolsa, ele resolveu olhar para ver se tinha alguma identificação e foi dessa forma que ele conseguiu o telefone da Sônia. Quando a Sônia recebe essa informação, ela ficou muito nervosa e ela imediatamente ligou para os pais daquela menina, né, que ia dar aquela festa do pijama que a Carly iria. E esses pais falaram para a Sônia que a Carly nunca apareceu na festa e que, na verdade, ela chegou a ligar para a amiga, né, ou seja, para a filha deles, dizendo que tinha acontecido alguma coisa e ela não poderia estar presente. Quando os pais dessa menina souberam disso, eles não acharam que pudesse ser algo importante, eles até acharam que a Sônia estava sabendo que a filha não iria mais à festa. Diante de todas essas informações, a Sônia desligou o telefone e ligou para a polícia. Imediatamente, ela relatou o desaparecimento da Carly e foi nesse mesmo telefonema, gente, exatamente, no mesmo telefonema, quando ela estava passando as características da Carly para a polícia, o policial informa que eles haviam recuperado um corpo exatamente na praia de Port Elliot e que as características desse corpo correspondiam à descrição da Carly. A Sônia, então, ela pega o seu carro e ela vai imediatamente para essa praia, essa região de Port Elliot. Lá ela vai até a delegacia local para identificar o corpo que eles tinham encontrado na praia. E, infelizmente, era o corpo da Carly. A Sônia, ela disse que quando ela chegou para reconhecer esse corpo, ela foi com a cabeça de que era um engano, que não deveria ser a filha dela, e isso foi um pensamento que ela manteve até mesmo quando ela estava olhando para o corpo ali nos primeiros segundos, mas ela disse que quando olhou para a mão desse corpo, ela reconheceu as unhas que ela mesma tinha pintado no dia anterior, né, que a filha escolheu 2 cores diferentes. Então, foi nessa hora que o mundo da Sônia desabou. Era a sua filha. A Sônia, ela disse que nunca uma mãe vai estar preparada para um evento como esse. Reconhecer o corpo de uma filha ou um filho, que não é algo natural. Bom, como que a polícia descobriu esse corpo? Uma pessoa estava andando na praia e viu o corpo na areia. Quando a polícia foi chamada por essa pessoa, eles acreditavam que era mais um caso de afogamento. Mas logo eles viram que a pessoa encontrada ali tinha vários ferimentos na cabeça e que parecia que ela tinha sido brutalmente atacada. Foram encontradas ali na praia também as bijuterias ali que a Carly usava, né? E que foram reconhecidas pela Sônia. Então, colares, pulseiras, tava tudo quebrado e espalhado pela praia. Então, não era como se ela tivesse tirado e deixado tudo junto, não. Tava tudo espalhado, tudo arrebentado. E a autópsia revelou que a Carly tinha 19 ferimentos no total. Ela tinha 6 a 8 ferimentos de trauma contundente na cabeça. Eles encontraram também maconha na sua corrente sanguínea e areia em seu esôfago, levando o legista a acreditar que a sua cabeça havia sido sufocada na areia. E ela engoliu a areia enquanto ela tentava recuperar o fôlego durante o ataque. A causa da morte foi uma combinação de trauma facial, sufocamento e afogamento. Eles encontraram também ali na praia vestígios de sangue e também uma ponta de uma luva látex, tipo só o dedo assim, sabe? Bom, agora o que a polícia precisava fazer era entender o que a Carly estava fazendo ali, com quem ela estava ali naquela região. O primeiro passo aqui da polícia foi começar a tentar encontrar imagens da Carly ali na região. Então eles começaram a olhar as câmeras de segurança no local. Eu vou colocar aqui no mapa também para vocês onde eles encontraram imagens da Carly andando, que é basicamente ali na parte mais de um centro comercial que tem nessa região. Eles descobriram imagens da Carly caminhando com 2 homens em Port Elliot e era por volta das 7h06
da noite, né, no início da noite. Nessa região que eu falei que parece um centro comercial, onde tem vários bares, restaurantes e lojas. A polícia também começou a ouvir pessoas ali, testemunhas, que disseram que tinham visto a Carly com esses dois homens. Uma dessas testemunhas falou que viu a Carly com esses dois homens por volta das 9 horas da noite na praia e que eles saíram de um carro azul claro que estava estacionado num estacionamento ali próximo também. Também vou colocar aqui no mapa para vocês, era um estacionamento que, do estacionamento você consegue ver a praia ali embaixo. Essa testemunha também se lembra que quando ela viu eles saindo do carro, ela percebeu que no carro, no painel do carro, existia uma espécie assim de um crachá, vamos dizer assim, que estava colocado no painel e que tinha o número 24 e embaixo estava escrito security, né, ou segurança. Ela disse que ficou marcado isso na cabeça dela, ela passou essa informação para a polícia. A polícia, então, ela resolve saber mais da vida da Carly, saber com quem ela estava conversando, saber mais o que ela andava fazendo no celular, no computador, e é isso que eles fazem. Eles começam a investigar o computador e os registros telefônicos do celular da Carly. Uma informação que eu não consegui nesse caso, infelizmente, é entender se eles conseguiram recuperar o celular da Carly ou não, se ele estava na bolsa ou não. Eu não consegui essa informação específica, tá? Mas eles conseguiram os registros, né, do celular. E rapidamente, investigando tudo isso, eles perceberam que a pessoa que a Carly basicamente falava todos os dias, em vários momentos, era esse tal de Brandon Kane. E a polícia teve acesso ali, principalmente no computador, às conversas desde o início. E uma coisa que eles perceberam é que essas conversas começaram a mudar de tom nos últimos dias, assim, últimas semanas. Que o Brandon parecia mais manipulador, um pouco mais ríspido com a Carly. Parecia que ele estava mais agressivo. Ele começou a falar muito mal das amigas da Carly. Ele dizia que a Carly deveria se afastar delas porque elas tinham inveja da relação dos dois. Ele também dizia que a única pessoa que ela podia confiar era nele. E pelo que a polícia também pôde perceber, o Brandon também conversava com algumas amigas da Carly. Ele tinha uma certa amizade virtual com essas amigas dela também. Só que essa amizade também já não existia mais. Ele tinha brigado com essas amigas, ele tinha conversas em que ele xingava essas amigas da Carly. E para a polícia ficou bem claro aqui que esse tal de Brandon estava isolando a Carly. Ele não queria que ela tivesse contato com as amigas mais, né? Só queria o contato com ele. A polícia, então, obviamente, também fala com a Sônia para saber mais detalhes dessa relação. A Sônia conta tudo para a polícia, inclusive sobre o pai estranho do Brandon, né? O Shane. Então, a polícia, olhando os registros telefônicos da Carly, eles queriam ver os números que o Brandon usava para falar com a Carly e tentar encontrar o endereço dessa pessoa. Só que já foi algo meio decepcionante, porque a maioria dos números que o Brandon usava com a Carly eram de celulares descartáveis. Ele falava com a Carly com vários números. E esses celulares descartáveis, eles não levavam à polícia nenhum nome e nenhum endereço. Mas um desses números, ele veio de uma cidade próxima ali à cidade da Carly, que era a cidade de Walkerville. Era também uma cidade pequena, poucos minutos e quilômetros de distância ali de onde a Carly vivia. Só que a polícia não tinha um endereço específico assim para ir lá procurar, né? Um endereço cadastrado nesse número. Pelo que eu entendi, eles foram meio que pela localização. Então eles chegaram em um estacionamento nessa cidade de Walkerville. Esse estacionamento não é só um estacionamento, na verdade é um lugar onde as pessoas podem estacionar os seus trailers, motorhome, mas ele também tem algumas cabanas para as pessoas que precisam passar um tempo ali, né? Esse lugar existe até os dias de hoje. Quando eles chegam nesse local, eles pensaram, bom, pode ser que a pessoa tenha passado por aqui, né? Então eles vão falar lá na recepção, falar com os funcionários, e eles estavam corretos, porque os funcionários ali, também algumas testemunhas que estavam morando naquela época nesse estacionamento, eles falaram que eles reconheciam um carro claro, assim como aquela testemunha lá da praia tinha falado. E que também esse carro era utilizado por 2 homens. E para a pessoa ficar nesse estacionamento, seja com o seu trailer ou na cabana ou em qualquer lugar, ela tinha que dar ali os documentos para ficar nesse período, né? Era feito um cadastro. Então, os funcionários desse local, eles entregam para a polícia os dados desses 2 homens que tinham ficado lá com aquele carro azul claro.
Essa foi a pista que a polícia precisava, então eles imediatamente vão para o endereço desse cadastro. E esse endereço ficava na cidade de Melbourne. Eles vão imediatamente até essa casa e, para surpresa dos policiais, quando eles chegam na frente dessa casa, aquele carro azul claro estava estacionado ali. E quando eles olham para dentro do carro, tinha exatamente um crachá escrito 24 e embaixo segurança, né, security. Então não parecia uma coincidência, era o carro que eles estavam procurando. Só que quando a polícia chegou nesse endereço, eles também já tinham o nome da pessoa que morava ali. E esse nome não tinha nada a ver com Brandon ou Shane. Na verdade, essa propriedade pertencia a um homem de 48 anos chamado Gary Francis Newman. Bom, a polícia entra na casa e, pelo que eu entendi, eles tinham já um mandado. E o tal do Gary estava lá dentro. Eles descobriram vários papéis, assim, tipo papéis de caderno, e nesses papéis tinham várias anotações de logins, usuários e senhas, mais de 200 perfis criados em redes sociais. E, aparentemente, o Gary que estava comandando tudo isso. Não demorou muito para a polícia perceber que dentro desses 200 perfis estava o perfil do Brandon e do Shane. Ou seja, o Gary, ele estava por trás de tudo isso. Eles encontraram também várias conversas com outras adolescentes que não a Carly. E, na verdade, quando eles chegaram na casa, o Gary estava, naquele exato momento, teclando com uma garota menor de idade. E a polícia percebeu que era tudo muito organizado. Ele tinha essa quantidade absurda de perfis porque ele criava até familiares para as pessoas, né? Então ele criava um perfil de alguém e essa pessoa tinha um pai, uma mãe, um irmão, um tio ou amigos que iam passar mais realidade dessas histórias, né, desses perfis para as pessoas que ele conversava. Na casa eles também encontraram uma farda, uma roupa, né, de segurança falsa. E eles também encontraram uma câmera fotográfica digital. Quando eles vão olhar essa câmera, tinha uma foto específica que era do Gary junto com a Carly naquela festa de 15 anos da Carly. Quando a polícia mostra essa foto para Sônia, ela fala: "Não, gente, esse não é o Gary, esse é o Shane. Eu recebi ele aqui em casa como o Shane, o pai do Brandon." Foi um choque para Sônia entender que ela foi enganada, assim como a filha. E que ela recebeu uma pessoa totalmente desconhecida na sua casa. Não que o Shane não fosse desconhecido, mas ela achava que era uma pessoa e não era essa pessoa. Esse homem, inclusive, se deitou do lado da sua filha. Ela entrou em pânico nessa situação, porque ela não conseguia entender como ela não percebeu tudo isso, como ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela simplesmente não conseguia compreender como tudo isso chegou, aonde chegou. E foi um choque também ela perceber que durante todo esse tempo aí, quase deu 2 anos do relacionamento da Carly com o Brandon, né? Era um homem de 48 anos que estava falando com a Carly. E que possivelmente ele era o culpado pela morte dela. Bom, o Gary foi preso e ele não resistiu à prisão e ele também não falou nada. A polícia tem essa informação agora, né? E essa certeza que o Gary se passava pelo Shane. E que ele estava fazendo isso com várias outras meninas há muito tempo. Mas uma parte dessa história a polícia ainda não entendia. Porque falei pra vocês que a Carly ela foi vista com 2 homens naquelas imagens de vigilância, né? O homem mais alto, eles acreditavam que sim, era o Gary se passando pelo Shane. Mas quem era o outro? Que parecia ser um menino mais novo. A Sônia, ela também tinha visto fotos de um menino, ela também viu um menino na webcam digitando, conversando com a Carly. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era o filho do Gary. Sim, o Gary, ele tinha 2 filhos. E esse menino era o filho mais novo do Gary, de 17 anos. O que a polícia acredita que acontecia é que o Gary, ele puxou o filho aí para esse esquema. Ele usava o filho para conseguir acesso a essas meninas. Muito possivelmente ele deve ter mandado foto do filho para Carly e para as outras meninas. E também pode ter usado o filho para webcam e essas coisas. Mas uma coisa que a polícia descobriu é que pelo menos uma das vezes que a Sônia viu essa imagem de um menino digitando na webcam enquanto conversava com a Carly, essa imagem não era real.
era uma imagem em looping de um menino digitando. Então essa imagem ela ficava se repetindo, era um vídeo que o Gary colocava de alguma maneira lá na webcam para que a Carly ou a Sônia acreditasse que era o Brandon. Então assim, tudo foi muito pensado aqui pelo Gary e ele até envolveu o filho nisso. Diante de todas essas informações aqui, a polícia acreditava que sabia o que tinha acontecido. Eles acreditavam, então, né, que o Gary, ele se passava pelo Shane e pelo Brandon e ficou conversando com a Carly durante todo esse tempo, através ali do perfil do Brandon, e ele convenceu a Carly que tinha chegado o momento que eles iriam se encontrar pela primeira vez. O Gary, nesse ponto, ele sabia que era algo que a Carly queria muito, ela sempre quis conhecer o Brandon, então ele sabia que ela não iria recusar. E foi exatamente o que aconteceu. A Carly, ela ficou extremamente animada com isso, que ela iria finalmente conhecer o amor da vida dela que ela estava conversando há 18 meses. Mas tinha uma condição. O Gary/Brandon, ele disse que ele só poderia se encontrar com a Carly se ele fosse com o pai, com o Shane. E por causa disso, a Carly não poderia contar para a mãe, para Sônia. Então foi quando eles combinaram esse encontro. A Carly sai da casa naquele dia, se despede da mãe, a mãe acreditando que ela ia para essa festa, quando na verdade ela foi se encontrar com o Shane e o Brandon aqui, entre aspas, né, nesse local de praia. Acredita-se que eles ficaram um tempo ali andando pelos comércios, pelos lugares ali onde tem coisas para comer e beber, e foi nesse momento que eles foram capturados pelas câmeras. E lembrando que nesse ponto aqui, o Gary está nesse encontro aqui, né, com a Carly e com o filho mais novo, de 17 anos, que obviamente ele tinha que ter um Brandon ali para mostrar para Carly, né? E ele levou realmente a pessoa que ele mostrava para ela que era o Brandon, que na verdade era o filho. Então ele tinha que ter essa pessoa ali, senão a Carly ia achar muito estranho chegar ali no encontro e estar só o Shane. Eu fico pensando aqui, que é dito em muitas fontes sobre esse caso, que eles conversavam por telefone, né? A Carly conversava por telefone com o Brandon. E muitas vezes o Shane aparecia nessa conversa. Então, eu acho muito estranho, mas não impossível, que o Gary estava fazendo duas vozes. Pode ser, pode ser. Mas também pode ser que ele colocava o filho no telefone, né? E aí, em algum momento, ele pegava o telefone para falar com a Carly. Não sei, pode ser uma dessas duas coisas. Tá, mas aí eles vão para essa região de praia e nesse ponto não tem muito como saber o que aconteceu, se o Gary tentou alguma coisa contra a Carly, ela se recusou e a partir daí ela foi atacada, ou se quando eles chegaram na praia eles já tinham esse objetivo de atacá-la. Não tem como saber qual a participação do filho nesse ponto, mas posteriormente eles conseguiram encontrar areia também nos calçados, tanto do Gary quanto do filho, então na cena do crime ele estava com certeza. E foi nesse ponto que eles começam a atacar a Carly, foi quando ela caiu no chão, e a polícia acredita que quando ela caiu no chão, ela pode ter caído com o rosto na areia, e nesse ponto eles começaram a pressionar a cabeça da Carly contra a areia. Acredita-se que a Carly pode ter ficado inconsciente e foi quando o Gary jogou o seu corpo no mar e deixou o corpo ir embora no mar, acreditando que esse corpo simplesmente sumiria. E algo muito triste em tudo isso é que os peritos forenses, eles acreditam que a Carly estava viva e ela tentou lutar por aproximadamente 30 minutos após o ataque. É horrível, gente, a gente imaginar uma menina dessa, de 15 anos, passando por tudo isso. A Sônia, quando ela sabe de todos esses detalhes, né, esse encontro que estava sendo marcado, ela ficou bastante triste com tudo isso, obviamente, né, mas ela disse assim que não imaginava que a filha fosse mentir para ela, que ela não imaginava que uma pessoa conseguisse entrar entre elas, né, assim, fazer essa separação entre as duas, e o Gary conseguiu. Sobre esse filho do Gary, ele era o filho mais novo do Gary, de 17 anos, e a identidade dele nunca foi revelada, nem foto, nem nada. A única imagem que tem dele é essas da câmera de vigilância, que só dá pra ver ele de longe e de costas. Mas temos mais informação aí do Gary. Ele também tem um filho mais velho. E aparentemente esse filho mais velho meio que sabia o que estava acontecendo. Esse filho mais velho também não teve a identidade revelada, mas ele falou com a polícia, deu algumas informações. E ele disse que na noite do crime,
o pai, né, o Gary e o irmão, eles chegaram em casa meio que se gabando do que eles tinham feito. Ele disse que o pai mostrou as mãos, e as mãos estavam machucadas, aquele machucado que acontece quando alguém fica dando muitos socos, né? E ele estava orgulhoso disso. Eles até chegam a falar sobre socos no rosto dela, que eles empurraram a cabeça dela na areia, eles deram vários detalhes. E esse filho mais velho do Gary não fez nada, ele escutou tudo isso e não falou nada. Ele também contou para a polícia que quando o Gary voltou do aniversário da Carly, né, quando ele foi expulso da casa pela Sônia, ele voltou com muita raiva. E ele pediu para os 2 filhos para que eles fossem até a casa da Carly novamente para tirar a vida dela, porque ele estava com muita raiva dela e da mãe da Carly também. Esse filho mais velho, eu tenho que ficar falando filho mais velho, porque não tem o nome dele. Mas ele também disse que ele ficou extremamente perturbado com essas atitudes do pai, com o que ele ficava planejando que ele ia fazer, ele ficava dizendo que ia tirar a vida da Carly e tudo mais, então ele acabou se mudando de casa. E antes dele se mudar, ele deixou uma carta pro pai. Nessa carta, ele dizia que se o pai continuasse nesse caminho que ele estava indo, ele perderia os 2 filhos. E ele basicamente fez essa carta para tentar tirar essa ideia do pai de tirar a vida da Carly. Ele viu tudo isso, todos esses comentários, ele estava preocupado, ele até se muda, né, da casa porque ele não queria ficar nesse ambiente. Ele sabia o que acontecia nessa casa, muito provavelmente tudo que o pai fazia ali. E ele não falou para a polícia, ele resolveu só escrever essa carta, né, para tentar convencer o pai do contrário, né? Então, é bem frustrante tudo isso. Bom, mas o julgamento do Gary aconteceu em outubro de 2009 e ele queria se declarar culpado de homicídio culposo, o que não foi aceito. O Gary, no fim das contas, ele culpou o seu filho de 17 anos pelo que tinha acontecido. Ele disse que era o próprio filho de 17 anos que estava se comunicando com a Carly esse tempo todo. E que foi o filho também que atacou a Carly naquele dia na praia. Só que isso, obviamente, não colou. A polícia tinha várias evidências, várias provas de que era o Gary que estava falando com a Carly durante todo esse tempo. Ele estava também lá naquele dia. Tinha provas de que ele estava na cena do crime também. E então, em janeiro de 2010, o Gary foi condenado. E ele foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 29 anos, antes de poder pedir a liberdade condicional. E, gente, o filho de 17 anos. Bom, o filho de 17 anos foi inocentado de todas as acusações. Não aconteceu nada com ele. Assim, gente, de novo, né, vou usar essa palavra, frustrante, porque assim, é óbvio que esse menino sabia o que estava acontecendo, ele ajudava o pai em vários momentos. Como a identidade dele não foi divulgada, também não se tem muitos detalhes da parte dele aqui do julgamento, o que ele fez, o que ele não fez, evidências, eu não encontrei muita coisa, assim, parece que o filho nem existiu. E inclusive tem um documentário que eles nem mencionam que esse menino que estava nas imagens de segurança, enfim, era o filho do Gary. Eles falam que era um menino aleatório de 17 anos, o que eu achei bem curioso. Então, eu não sei exatamente como é a justiça lá na Austrália, o que eles fizeram. Outra coisa que eu vi também é que a identidade do Gary foi mantida sob sigilo durante muito tempo. Na verdade, ela só foi divulgada porque a população começou a pedir, falando assim, olha, a gente precisa saber quem é esse cara, a gente precisa saber se ele fez mais vítimas, a gente precisa estar ciente do rosto dessa pessoa, caso um dia ela seja libertada, a gente precisa, né, estar protegido. Então foi só depois do apelo aqui da população que eles divulgaram a identidade do Gary. Eu achei isso tudo muito estranho, gente. Você não divulgar, nesse caso aqui, né, do Gary principalmente. Mas desse menino de 17 anos, e pelo que eu entendi, quando teve o julgamento, ele já não era mais menor, ele já tinha passado, ele já estava com 19, se eu não me engano, e mesmo assim não falaram a identidade dele e ele foi inocentado de todas as acusações. Bom, o caso da Carly foi o primeiro caso onde uma pessoa foi vítima fatal de um crime online na Austrália. Por isso que eu falei para vocês aqui que hoje a gente tem milhares, eu acredito, de crimes muito parecidos com esse da Carly. Mas na época era algo inimaginável. Como assim? Pessoas usam a internet para matar outras pessoas? Para enganar outras pessoas? Como assim? Falando sobre a Sônia, para
finalizar o caso. Ela, obviamente, também recebeu críticas que deveria ter desconfiado, que não deveria ter deixado, enfim. Já comentamos sobre isso, né? A cabeça lá de trás era diferente. E quando a gente traz esse caso para nossa cabeça de hoje em dia, obviamente a gente vai ter várias opiniões e ações que a gente queria que ela tivesse tomado, né? Mas eu não vou repetir novamente. Lá atrás era diferente, né? Mas enfim, a Sônia, ela disse que ela tinha que continuar e que se ela tinha que conviver com a falta da filha, ela precisava fazer algo. E fazer algo para prevenir esse sofrimento em outros pais e mães. Ela então fundou a Fundação Carly Ryan, que é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover a segurança na internet. E essa fundação também criou um aplicativo para smartphone chamado Thread, que é um aplicativo de segurança pessoal para crianças. Inclusive, a Sônia ela ganhou vários prêmios depois pelo seu trabalho aí com a fundação. Mas algo muito importante que saiu desse caso foi uma lei, a Carly's Law, ou a Lei de Carly, que também só existiu aí pela luta da Sônia. Essa lei tem como objetivo proteger menores de predadores online. Ela torna crime o ato de um adulto usar a internet ou qualquer serviço de comunicação para preparar, planejar ou facilitar um encontro com um menor com a intenção de prejudicá-lo. Em outras palavras, ela fecha o cerco contra quem tenta enganar adolescentes se passando por outra pessoa com segundas intenções. Eu vi que até se uma pessoa mente a idade para um menor, ela pode ser enquadrada nessa lei aí e ser presa. A Sônia, ela disse que sente a sua filha todos os dias, a todo momento que ela está trabalhando na fundação e em todas essas causas, e que o elo que elas têm é inquebrável. Que ela nem superou e ela nem vai superar o que aconteceu, ela fala da filha sempre e ela escolheu lutar. Transformar esse sofrimento, né, o luto, em luta por outras pessoas, porque, segundo ela, era o que a Carly faria. A Carly acreditou que ela estava conhecendo um amor, mas ela encontrou um predador. Hoje, a história dela virou lei e sua voz, mesmo silenciada, continua protegendo milhares de outras vozes por aí. E para finalizar, eu queria dar um recadinho para vocês aí. Hoje em dia, a gente se sente muito esperto com a internet, né? Se a gente for se comparar lá no início, como eu falei. A gente tá mais acostumado com a internet, a gente sabe os riscos que ela traz, mas é justamente esse costume que às vezes faz a gente baixar a guarda. Os crimes online, eles evoluíram, os predadores também. Eles se adaptam, eles se disfarçam e eles vão continuar cruzando linhas e redes atrás de pessoas vulneráveis. A gente vê até os dias de hoje pessoas que são enganadas por perfis falsos na internet. Pessoas de mais idade, por exemplo, que não sabem exatamente no que acreditar ali na internet, acham que tudo é real. Pessoas que aplicam esses golpes querendo dinheiro, mas pessoas que podem fazer coisas muito piores. Por isso, mesmo a gente sabendo muito mais do que quando a internet surgiu, o cuidado é sempre essencial. A gente tem que desconfiar do que parece perfeito demais. A gente tem que conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, contar o que está acontecendo, se você está conversando com alguém, sabe? Comenta com um amigo seu de verdade. E a gente não pode esquecer que atrás de uma tela, uma pessoa pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa. E as redes sociais, às vezes, elas encantam muito, né? Elas parecem mágicas. Só que nem tudo é mostrado ali. Mesmo as pessoas mais sinceras online, mais verdadeiras, elas só vão mostrar uma parte de quem elas são. Então, o que eu recomendo para vocês? A internet faz parte do nosso dia a dia, a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber como usar, a quantidade de tempo que a gente fica nessa internet, o que a gente absorve, as pessoas que a gente segue, mas a gente tem que sair disso também. Eu sei que muitas pessoas usam para trabalhos hoje em dia, né? Eu mesma uso, né? Mas a gente tem que dar um tempo de tudo isso, perceber que o que acontece na internet não é vida real. E muitas vezes as pessoas
se enganam. Eu acho que o que aconteceu lá com a Carly, dela imaginar que esse menino era perfeito, que ela iria casar e tal, é muito do que acontece até os dias de hoje, quando a gente às vezes vê um perfil, vê um casal, vê alguém, acha que a vida é perfeita, acha que tudo é lindo, e não é. Por isso que eu falo pra vocês, assim, saia um pouco das telas, vá conversar com alguém pessoalmente, olho no olho, compartilhar um café, sem filtro, sem foto, dar risada com uma pessoa sem emoji. Porque é no mundo real que a gente aprende a reconhecer o que é verdadeiro. E é onde tudo acontece. Eu amo a internet, gente. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui aquela adiantadinha. Saía uma rede social, eu já tava lá. Eu que ensinava as minhas amigas, eu que fazia o perfil das minhas amigas. Então eu adoro tudo isso. Mas cada vez mais, conforme eu vou amadurecendo, envelhecendo, eu começo a perceber o quanto tudo isso é falso, né? E o quanto não é essencial na nossa vida. Como eu disse, eu sei que algumas pessoas trabalham e é necessário, mas é necessário para o trabalho e não para a vida, né? E não para tudo o que você vai fazer estar relacionado à internet. E tem o lado legal da internet, que também já citei aqui, né? Que é sobre conhecer pessoas legais, pessoas que estão na minha vida há anos e anos e anos, que assistem meu canal, inclusive acompanharam todas as mudanças que eu já tive na vida, assim. Então tem toda essa parte, mas a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet, hoje em dia nas redes sociais, nos influencers e tudo mais. E a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se envolve. Isso na vida real também, né? Isso na vida real também, né? Mas no virtual é mais fácil de alguém te enganar. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo, escutar a história da Carly Ryan, uma história que não saía da minha cabeça. Quando eu soube disso, assim, da petulância, né, que esse cara teve de, inclusive, ir até a casa da Carly, de falar com a mãe da Carly, né, de ser tão frio a esse ponto, assim, de enganar as duas. Isso nunca saiu da minha cabeça, né? Um homem de quase 50 anos fazer isso com uma menina de 15. E destruir uma relação que era tão bonita, né? A relação da Carly com a Sônia. Obrigada por estarem aqui nesta quinta-feira agora, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresinha aqui de maio. Muito obrigada aos membros queridos do canal do Na Sala da Minha Casa, esses nomes que estão aqui, para os membros quadrinhos também, um beijo enorme para vocês. E para os patrocinadores do canal, Aninha Ito, Gabriela Rocha, Beatriz Sader e Márcia Yates. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir, tá? E se você não se inscreveu no canal até este momento, depois que eu falei tantas coisas aqui, se inscreve agora. Clica na minha fotinha aqui, se inscreve e vem fazer parte da nossa família, que eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.